muito bom estar de volta com vocês. É a nossa primeira live do ano, né? E doutora Karine, doutor Bruno. Boa noite. Olá, boa noite a todos. É muito bom estar de novo com vocês. Nós vamos hoje falar das grandes novidades desse congresso que nós tivemos a semana passada em Paris, que é o INCAS. Não sei se vocês sabem o que quer dizer INCAS. É International Master Course Aging Science. Então, na verdade, assim, é o congresso mais interessante do ano. Vocês também concordam? Sim. São basicamente 12 mil médicos, na maioria dermatologistas e cirurgiões plásticos, discutindo, estudando sobre as novas tecnologias, novos produtos, nessa área que nós adoramos, que é a dermatologia cosmiática, rejuvenescimento, etc. E é muito interessante, porque a gente já começa o ano novo, né? Então eu aproveito também para falar Feliz Ano Novo, porque acho que até o Carnaval a gente pode desejar um feliz ano para todo mundo. Então, na verdade, Letícia, a gente podia... nós recebemos algumas perguntas no direct, a gente podia começar a responder. Doutor Karine e doutor Bruno, o que vocês acharam do evento? Então, foi um evento muito rico de palestras e uma das coisas que me chamou mais atenção foi justamente a preocupação em estudar as possíveis complicações que podem ter. Então, o estudo de anatomia foi um foco, principalmente no primeiro dia. Teve uma sala que foi só o dia todo só estudando sobre as estruturas anatômicas e ao mesmo tempo que se injetava no paciente, havia uma injeção no cadáver, para a gente saber que estruturas a gente deve evitar, quais são os locais mais seguros de aplicação do ácido hialurônico, da toxina botulínica. Então isso me chamou muita atenção, essa preocupação em estudar cada vez mais anatomia para tornar os procedimentos injetáveis cada vez mais seguros para os pacientes. Porque as pessoas acham que a gente injeta, e na verdade não tem riscos. Qualquer procedimento, né, médico ou injetável nessa área de estética, existe a possibilidade sim de ter complicações. Por isso que nós vamos a todos esses cursos, nós estudamos anatomia e nós temos que saber lidar com essas complicações dos injetáveis. Porque os injetáveis são um clássico na dermatologia, exatamente, são produtos muito bem estudados, mas se eles não forem colocados no local, no plano certo, pode existir sim algumas complicações inestéticas e até casos muito mais graves. Qualquer médico está vulnerável a isso. Claro, né? claro, não é uma questão de... Porque às vezes existem diferenças anatômicas. Por exemplo, no nariz eu acho que é uma área que muitas vezes anatomicamente você vê que aqueles vasos, aquelas artérias não estão no local que a gente imagina. Nós tentamos evitar usando, por exemplo, as cânulas, né? Porque as agulhas em alguns locais correm mais riscos. Então nós temos que saber não só injetar, mas também lidar com as complicações. E na verdade existem alguns cursos muito específicos para a gente saber lidar das complicações. Vai ter um aqui dia 7 de março, da doutora Fernanda Tembre e da doutora Gabriela Munhoz. Colegas que estejam assistindo, eu recomendo, porque é o tipo do ensinamento, o tipo da situação que nós temos que saber lidar rapidamente quando acontece alguma intercorrência. Desses injetáveis, doutora Karine, qual que você prefere desses produtos injetáveis, sem citar marcas, né? Então, aqui na clínica a gente tem uma filosofia do less is more. Quanto mais natural, eu acho mais belo, né? A preocupação pela beleza, pelo natural. Então eu gosto muito da linha dos bioestimuladores. Eu acho que os preenchimentos, os fillers, eles têm uma indicação clássica, mas se bem usado, né? Hoje em dia tá muito nessa moda de harmonização facial, virou uma coisa muito corriqueira, né, Torotal? Então esses fillers têm sido feitos às vezes sem essa preocupação, e a quantidade excessiva. Eu fiquei, doutor Otávio, o que a gente viu ali... Eu fiquei passada. Meu Deus, o que tem de pessoas deformadas, gente. Médicos lá no congresso. Médicos deformados com a face, pillow face. Pessoas sem conseguir abrir o olho. Eu vi homens, inclusive, que estavam totalmente transformados. Feminizado. Porque o excesso de preenchedores acaba sendo exagerado e dando um aspecto inestético, é o que nós não queremos. Por isso eu gosto muito da linha dos bioestimuladores, que são substâncias que estimulam a sua célula, que é o fibroblasto, a produzir o seu colágeno. Então, de maneira muito natural e segura, né, doutor? Claro. E, aliás, existem, nós vamos falar dos bioestimuladores também para tratamentos corporais.
Demonização facial. Eu adorei, doutora Fernanda Tembra, querida. Isso. Demonização facial, exatamente isso. A gente está vendo monstruosidades e eu acho que cabe a nós, médicos, que temos um senso de equilíbrio, de estética, colocar um freio nessas pacientes, porque às vezes elas vêm procurando, eu quero preencher a boca. E às vezes a boca é a única coisa que ela não precisa. Você precisa, de repente, fazer outras áreas para deixar essa boca mais harmônica ou deixar por último. Eu gosto muito de cuidar dessa parte labial como última etapa. Você concorda? E falando dessa demonização facial, eu vivi um contraste que eu estava numa aula em que os médicos estavam chamando a atenção para as diferenças de anatomia de pacientes do sexo masculino e feminino, e do meu lado alguns colegas homens com o rosto totalmente deformado, parecendo mulheres com aquele malar, o top Isso modelo. viralizou, eu recebi a foto desses colegas que estavam na plateia porque acabou virando motivos realmente de chacota, porque eu acho que nós como médicos temos que dar exemplo, né? Eu acho que o paciente se molda muito, se espelha um pouco do que a gente também apresenta. Se nós tivermos esse exagero, acho que não vai ser legal para ninguém. Eu concordo com a Karine quanto à questão da naturalidade que os bioestimuladores trazem no resultado, né? Então, muitas vezes... Explica para quem nunca ouviu, os bioestimuladores, quais são, não é ácido hialurônico, quais são as possibilidades? Na verdade, os bioestimuladores são substâncias que nós usamos para estimular o colágeno e tratar essencialmente a flacidez. Eles não têm efeito de preenchedor como o ácido hialurônico tem. Então ele não te dá aquele resultado imediato. O resultado dele é gradativo, que vai se dar pela formação de um colágeno novo que está deficiente pelo envelhecimento. Em que áreas que a gente pode usar isso? Então nós usamos tanto na face como em qualquer área do corporal. Então eles chamaram muita atenção justamente dessa questão de tratar o corporal, celulite no bumbum, a flacidez na região periumbilical, né, do abdômen, flacidez interna de braço, interna de coxas, pescoço e mesmo da face, que é o carro-chefe do bioestimulador. E muitas pessoas estão substituindo um pouco essa questão de fazer muito preenchedor e indo para a linha do bioestimulador justamente para entregar esse resultado mais natural, né, mais gradativo, sem exageros, né? Que a gente eu acho uma coisa interessante que também a gente assistiu alguns simpósios falando do prejuvenation, da geração dos millennials, que na verdade, você começar a tratar já por volta dos 30 anos, que você vai precisar menos produtos e menos quantidades. Nós normalmente temos o protocolo aqui, então da faixa de 30 a 40 anos, esse colágeno não foi perdido tanto, apesar de perder 1% ao ano. Nós fazemos uma sessão da bioestimulação. De 40 a 50, 2 sessões, e a partir de 50, 3 sessões. Eu acho que é uma forma da gente fazer a famosa poupança de colágeno através dos bioestimuladores e que também lá foi muito falado associado com tecnologias. O ultrassom micro e macro focado é clássico. Nós vimos até uma palestra, né, de alguns italianos falando sobre associar o ultrassom, gente, que é assim, o famoso Tera, tem várias tecnologias, com a terapia regenerativa, né? E associar também aos bioestimuladores. Eu fiquei impressionado com a quantidade de palestras e simpósios sobre a terapia regenerativa. Na verdade, o que é a terapia regenerativa? Já é uma técnica usada em outras áreas, os ortopedistas usam para regeneração de tendões, e dentro da dermatologia começou-se a usar, porque é uma técnica muito interessante que é o de dentro para fora. Então é o nosso próprio sangue, que é trabalhado, centrifugado, ele vai promover um concentrado de plaquetas que é rico em fatores de crescimento, e nós usamos para várias possibilidades. Então queda de cabelo é um dos resultados mais interessantes que nós temos visto. Tem estudos para melasma também. Para melasma, que eu achei interessantíssimo, eu nunca tinha ouvido falar, no INCAS foi falado então da terapia regenerativa para melasma e também cabelo de rejuvenescimento. Para essa área dos olhos, gente, que quando você sorri é uma tristeza, craquela aqui, você passa make, todo mundo pergunta o que fazer, nada é tão bom, tem que associar tecnologias, e eles mostraram boas respostas, né, com esse ultrassom microfocado e associando a terapia. Na mesma sessão. Você faz o ultrassom, 2 semanas depois você faz a terapia regenerativa. Tá. E em relação a melasma, você chegou a assistir uma palestra da terapia regenerativa junto com... Eles falaram muito do ácido tranexâmico via oral, né? Então, que é uma coisa que a gente já faz aqui para os nossos pacientes. Sim. Então, todos os pacientes que podem, que não tem alguma contraindicação vascular, é mandatório fazer o ácido tranexâmico oral para poder evitar, frear essa progressão do melasma. Terapia regenerativa, que é o plasma rico em plaquetas também nessa região.
E óbvio que eles falaram sempre dos lasers, né? Então, NDIAG, até mesmo da luz pulsada, que é meio controverso, se há melhor ou pior. Do picosegundos e do fotônico Stalwalker. Na verdade, todos esses lasers que têm essa velocidade rapidíssima, né, que eles chamam de trilionésimo do segundo, eles têm uma atuação muito importante que nós sabemos que o melasma não pode ser irritado. Então, nós temos que trabalhar no melasma sem fazer grandes energias, sem calor, para você não ter o rebote. Porque o melasma, vocês sabem, não tem cura, mas a gente consegue controlar. Né? Em altas doses. Nós fomos em várias palestras. A pergunta aqui, Kátia, boa noite, tenho 49 anos e minhas olheiras estão muito profundas, se tem solução? Bom, essa é uma pergunta clássica, né? Inclusive, eu fui uma aula que eles abordaram bem essa questão de cautela com preenchimento, porque essa região da olheira é uma região que tende muito a complicar, né, por causa da drenagem linfática. E então, puxa água, né? O ácido hialurônico. Então é muito frequente que haja edema, independente de edema, que é o inchaço, independente de qual produto usar. Então, mesmo às vezes você fazendo uma técnica bem adequada, com preenchedor bem profundo, é possível que haja complicação. Então, existem várias alternativas para melhorar essa olheira. Inclusive, usar o ácido hialurônico mais embaixo para sustentar melhor essa região malar e suavizar essa olheira. E lembrando que a olheira se trata com preenchedor só se existe um déficit anatômico, um degrau. Mas ela pode ter o componente tanto vascular, que a gente trata com laser, como o componente de pigmento, que a gente também lança mão dos lasers. Muito interessante falar dos preenchedores nessa área. Nós temos realmente deixado por última possibilidade, porque a gente tem visto, dependendo do grau desse ácido hialurônico, mesmo aqueles mais específicos, pode sim. E eu tenho visto também, quando se faz a toxina e o tratamento das olheiras ao mesmo tempo, existe uma complicação que é a falta de drenagem linfática nesta área. Então, nunca fazer na mesma sessão a toxina. Eu acho que é interessante fazer e voltar depois num segundo momento, porque tem pessoas extremamente ansiosas que querem fazer tudo no mesmo dia. A gente aprendeu que às vezes realmente é preferível não associar tantos no mesmo dia. Mas, se houver o problema com o ácido hialurônico, existem algumas soluções. Hialosima, que é a enzima que derrete, que vai tirar. Então, nesses casos, isso é uma complicação. E dessas complicações que nós vamos aprender mais aí no dia 7 de março com as doutoras Gabriela e a doutora Fernanda. Um mega curso, né? Mariane Hanna Dermato, sempre aprendi muito com você, meu amigo querido. Essa é uma querida amiga de Uberlândia. Mariane, estamos sentindo sua falta. Vem em São Paulo conversar com a gente. Vou te chamar um dia para fazer uma live conosco. Beijo. Outra pergunta, da Silveira de Castro. Doutor Otávio, qual tratamento ou aparelho podemos fazer na clínica para Ice Pix na face? Algo injetável, laser? Abraço da chuvosa Paraty. Olá, Paraty. Adoro essa cidade. Ice Pix são aquelas cicatrizes inestéticas de acne, bem desagradáveis. Então, nós temos alguns tipos diferentes de acne. Tem aquelas distensíveis, que são mais ou menos assim, você puxa a pele, você vê que melhorou. Essas são as melhores cicatrizes que nós temos resultados com os lasers. Vários tipos de lasers, desde os fracionados de CO2, o erbium, elas vão melhorar bastante. Essas em Ice Pick é como se fosse um poro bem dilatado, já são mais complicadas. Então, além de fazer os lasers tradicionais, nós usamos aquele método Cross, que é... A gente faz a subcisão e faz o... ácido tricloracético. Então, na verdade, assim, cicatriz é associação de técnicas. Então, desde laser, subcisão, o ácido tricloracético, ter paciência. E para evitar a cicatriz de acne, nosso lema, né? Não cutuca, não cutuca, não cutuca. Se você está perguntando da cicatriz, é porque você tem a genética para ter tido acne. Se você tem filhos, leva esse adolescente rapidinho tratar quando as primeiras lesões de acne aparecerem. E como todas as lesões de dermatologia, o tratamento ele consiste numa associação. Então, sempre as pessoas acham que é um tratamento específico. Não, né? Então, não. Geralmente, o resultado excelente a gente tem com a associação de várias modalidades terapêuticas. Né? Com então, certeza. Laser, microagulhamento, enfim. Cicatriz é lento, né? Então tem que ser várias sessões. Tem que ter paciência. Expectativa, vai fazer um tratamento e já vai ter melhora, né? Gente como vocês, Gabriela Mulher Semana Tempra, nunca me jogaram numa banheira desse ácido. Voltei aqui na... Como assim? Adorei. Aqui estão perguntando o seguinte, Roberto do Rio de Janeiro. Doutor Otávio, precisa mesmo ir em tantos congressos? Adorei a pergunta.
Nós fazemos uma escala, né? A gente vai tudo que é possível. A gente aqui vão dois, mas todos os congressos do ano. Eu acho que sim. Olha, eu sou formado há muitas décadas, mas eu não paro de estudar. Sim. Eu acho que esses congressos eles são enriquecedores. A gente pode voltar, às vezes, não com tantas novidades, mas às vezes numa conversa, assim, ou num jantar, ou num corredor, você acaba encontrando, trocando a sua experiência com algum outro colega, que às vezes valeu a tua ida para Paris. E lógico, ir para Paris a gente também adora, né? E mais engraçado, assim, porque eu não achei, assim, eu acho assim, a gente tem uma ideia, né? Que Paris, esses congressos, está muito superior às vezes o que a gente faz aqui em São Paulo. Isso que eu observei também. Gente, eu juro assim, não achei assim, é claro que, lógico, é enriquecedor, você está atualizando, está estudando, mas não tem nada que seja assim... nós não fazemos. Inclusive, nós não estamos aquém do que eles fazem. Outros colegas de outros países do lado, né, nas sessões de preenchimento e tudo, faziam assim, chocados, assim, tipo o que a gente já faz com naturalidade aqui, sim, eles não fazem lá. Então eu achei muito legal isso, mostrar que nós estamos no caminho certo, já praticando tudo isso. Acho que isso é muito enriquecedor de saber exatamente isso, e que são pequenos detalhes, o afinamento de técnica. Afinar, né? Mesmo, isso. Clínica Fernanda Tembro, querida, melhor coisa é ver que fazemos o melhor da medicina no mundo. Então, concordo. Eu acho que a nossa dermatologia e a cirurgia plástica são realmente destaque, e eu acho que o médico brasileiro, além de estudar muito e tecnicamente ser muito bom, nós temos um olhar, uma habilidade para a estética, para o equilíbrio, esse bom senso que acaba diferenciando, né? Por isso que nós temos muitas vezes pacientes que vêm de fora para nos procurar. Alessandro de Almeida, parabéns, doutor Otávio e equipe, pelo... Pausa. Obrigado, Alessandro. Seu conhecimento e dedicação são únicos. Muito obrigado, Alessandro, querido. Hoje é o dia da dermatologista, nós aproveitamos também, então, para cumprimentar os nossos 8.000, acho que próximo disso, de dermatologistas do Brasil, né, que tratam do maior órgão, né, que é a nossa pele. Cabelos e unhas também, às vezes eles não sabem. Gente, por falar em cabelo, doutora, eu sei que você adora. O que você trouxe pra gente de novo? Então, eu assisti várias palestras de cabelo às manhãs, né? Fiquei lá um pouco nos cabelos. E aquilo que eu falei, doutor Otávio, o boom do momento é a terapia regenerativa, né? Que é o PRP. Eu achei legal tudo que a gente faz mesmo, mas aqui a gente protocolou 3 sessões. Lá fora eles falam até de 3 a 5 sessões. Eu também ouvi isso. Né? E tem alguns assim, estampas, né? Que são carimbos, que tem alguns produtos diferenciados, que a gente faz aqui, meio manipulado, mas que a gente não tem Anvisa para isso. Mas que no final dá mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a terapia regenerativa, o microagulhamento, que nós chamamos aqui de vários nomes, né? E todos esse aparato de colocar medicação é mais ou menos o que a gente tem. Varia às vezes um ativo que é liberado lá, não é liberado aqui. Os fatores de crescimento. Eu vi um produto muito legal da Sesderma, que é um ativador de plaquetas, eu achei o máximo. É o único produto do mundo que você faz o microagulhamento e aplica esse ativador de plaqueta. Então você tem mais ou menos um efeito PRP, um efeito terapia regenerativa junto, sem tirar o sangue. Então, você faz o microagulhamento e você aplica esse princípio ativo em spray. Isso a Sesderma tá vindo no Brasil especialmente, a gente pode tentar também trazendo para cá. E quanto a diagnóstico e acompanhamento? Mesma coisa, mesma coisa. Nós trouxemos até um aparelho, quer que mostre agora? Sim, pode mostrar. Nós trouxemos até um aparelho que é muito legal para essa parte de diagnóstico, e na verdade, eu não vou conseguir ligar agora para mostrar, mas é portátil, ele faz as fotos, é como se fosse um tricoscan, e ele compara a quantidade de fios, ele mede a quantidade de fios novos e ele faz uma programação para o paciente, então dá para você ver a espessura, o que aumentou de fio, dá para você ver a documentação, porque eu acho que mostrar diagnóstico para acompanhamento de tratamento. Isso. Porque é muito difícil às vezes, essa coisa de fotografar, de documentar é muito importante, porque na maioria das vezes o paciente não lembra como ele começou o tratamento, seja de rosto, de mancha, de rugas, e é importante essa documentação. E a gente tem ido atrás dessa, realmente, de cada vez mais sofisticação de diagnóstico digital, etc., para que esse apuramento, que isso é muito importante. Sim. Como a gente estava falando de complicações, de vasos, de injeções, eu tenho aqui uma foto que a minha amiga Fernanda Tembro me emprestou. Dá uma olhada nisso, gente. Tá dando para ver?
Então aqui, vocês vejam a quantidade de vasos que a gente tem no rosto, e aí a paciente chega e fala, doutor, não quero ficar roxo. Tá brincando comigo, né? Então, para vocês terem uma ideia de quanto vasinho a gente tem no rosto. E às vezes, esse vasinho, super importante, o ácido hialurônico injetado pode cair ali, dando uma complicação importante. Então, repetindo, por que os doutores e nós todos fazemos muitos cursos de anatomia para saber exatamente os locais que nós vamos fazer as injeções? Porque a quantidade que nós temos no rosto é uma coisa absurda. Então, saber anatomia é super importante. Ficar roxo ou não, eu sempre falo para os pacientes, olha, isso é sorte. Ah, não, o senhor tem na mão leve. Eu falei, não tem mão leve coisa nenhuma. Isso é sorte. Se você ficou roxo, é porque eu peguei um vasinho. Isso pode acontecer. Com essa quantidade de vaso, o mais comum é que fique roxo. Agora, minha amiga, não vem 24 horas antes do jantar do casamento do filho, né? Porque parece que vai ficar roxo mesmo, não é verdade? Bom, a Karina de Minas Gerais pergunta para nós, qual foi a grande novidade do congresso? Vamos falar da parte tecnológica? Isso, boa, vamos falar. Que eu acho que sempre é a novidade nesses congressos, a tecnologia. São os aparelhos. Eu acho assim, dos tratamentos corporais, né, falar gordura localizada, celulite, estria. Nós temos que entender que o tratamento da gordura localizada da celulite, nós temos que ter aparelhos diferentes para cada motivo. Então, se eu tenho gordura, como é que eu vou tratar essa gordura? Ou congelando, ou esquentando com ultrassom, por exemplo, ou fazendo um laser, né, da plataforma fotônica que consegue chegar a 45 graus. Então, nós tratamos a gordura. Depois nós precisamos ali da derme, que é onde tem as traves fibróticas. Então, a celulite, às vezes, tem aquelas traves que dão aquele efeito, né, do famoso Chesterfield, que é o sofá com aqueles, né, aquelas podorantes. Então, para isso, a gente adora as ondas acústicas, né? E nós também trabalhamos aí com os bioestimuladores. E esqueci de falar da gordura, que tem uma coisa nova, que são as correntes de micro-ondas. Tem aparelhos, então, que a base de micro-ondas, que eu acho que é uma grande novidade desse último ano para o tratamento da gordura. E a musculatura, que eu acho que a gente não tinha até então tecnologia para tratar da musculatura. E existem tecnologias de correntes de alta, campos eletromagnéticos que estão chegando no Brasil. Existem vários concorrentes que vai trabalhar da seguinte forma. São eletrodos grandes que nós colocamos, por exemplo, no abdômen ou nos glúteos, 20 minutos, que vai conseguir não sei quantas mil contrações, que também me falaram, 20 mil, 30 mil, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma, ser 20 mil. mil, Estava preso nisso, né? Não é bem isso. Então essas contrações são tão importantes que vão promover uma hipertrofia muscular de até 20%, e em algumas tecnologias também melhora e queima a gordura. Então acho que esta é o nosso enfoque, nosso desafio para esse ano, dos tratamentos corporais, associarmos uma tecnologia que trabalha a musculatura. Até então a gente não pensava desta forma. Então eu acho que, para mim, essa foi uma das grandes novidades. Muito, graças a Deus, estão chegando outras tecnologias nessa base no Brasil. Nós vamos decidir aquela mais eficaz, com certeza. Aguarde que já está chegando. A Dé Stanchini está perguntando se tem tratamento para cicatriz cirúrgica. Sim, existem vários tratamentos. Na verdade, sugere para ela o que ela pode fazer. Por exemplo, aqui na clínica nós associamos o Tixel, que é a tecnologia de termoporação. Dependendo se houver queloide, a gente também faz infiltrações com corticoide. O que mais que nós associamos? Então eu gosto do Fractate, né? Eu acho que o Fractate também é uma tecnologia do laser, né? Da plataforma fotona, que melhora muito. Cicatrizes no geral, tanto aquela de abdominoplastia, tanto a queloide, a hipertrófica, tanto as estrias, né? Sim, porque na estria, na verdade, são cicatrizes. Né? E eu acho que é interessante a gente abordar que a cicatriz cirúrgica, quando começar a fazer. Eu falo assim, tirou os pontos, o cirurgião plástico já pode nos mandar. Quanto mais precoce você começar a tratar as cicatrizes, mais imperceptível ela vai ficar. Então não tem que ficar esperando meses e meses, a pele cicatrizou, tirou os pontos, já podemos começar a tratar sim. E até a amputação, que é o Tixel, a gente tinha falado um pouco deles. Os resultados são muito interessantes e a gente viu hoje uma paciente depois de 4 sessões com resultados muito bons. A Alessandra Almeida está perguntando se tem alguma novidade em tratamento para os homens.
Tem. Quer falar da definição de ângulo da mandíbula? Acho que isso é uma tendência cada vez maior, né? Isso. Falou-se muito do preenchimento de ácido hialurônico para essa questão de masculinização da face, né? Porque o homem já tem que ter esse rosto mais quadrado, mas tem que ter cuidado também com esses exageros, né? Então, às vezes parece porque fica gordo, gente. Em vez de ficar definido, o pessoal quer definição. O rosto aumenta aqui, né? Não fica. E o queixo, acho que a região do queixo é muito importante. Então, às vezes o perfil das pessoas, né? Eles são retrognatas. Então, o ácido hialurônico colocado aqui faz uma diferença. Eu acho sensacional, de umas áreas que eu acho que a gente mais evoluiu nessa questão. E muitas pessoas não se atentam quanto a isso. Às vezes o dermatologista tem que chamar a atenção. Por exemplo, o homem ele tem que ter o mento, né, que é o queixo mais alargado do que a paciente do sexo feminino. E também essa região que a gente chama de jawline, que é a linha da mandíbula e o ângulo da mandíbula. Então, acho que de homem falou-se muito dessa questão do preenchimento para a masculinização da face sem exageros, mas de outros tratamentos de tecnologia. E da toxina? Eu vi uma questão lá dos orientais fazendo para ter saboneteira. Acho que isso foi uma grande novidade. Eu já tinha visto uma palestra dessa de um coreano que ele falou que a toxina botulínica na Ásia ela vai muito além do que a face. Né? Então, por quê? Eles gostam muito de usar para o corporal, para afinamento e definição de braço, afinamento de panturrilhas, eu achei super interessante. Agora, enquanto a gente malha para ter hipertrofia de panturrilha, eles querem ela mais Mas a saboneteira, o que as asiáticas querem casar mostrando a saboneteira? O preparamento. Na verdade, ele falou, esse sul-coreano, que alguns pacientes dele vão antes do casamento para fazer a toxina botulínica no trapézio, para dar uma ideia de que o pescoço está mais alongado, além daquele nefertite que a gente já faz, que é a toxina nas glândulas platismais, também nessa região do trapézio, para dar uma atrofia nessa musculatura e deixar essa região do colo e da região cervical mais vamos ver se as nossas asiáticas, né, no Brasil vão procurar. Eu não sei se aqui isso no Brasil, eu acho que esse conceito no Brasil não vai pegar muito não. Mas é uma realidade nos consultórios. Legal, e é uma coisa que eu achei bem interessante. Né, claro. E eles, além dessa questão do corporal, eles bateram na tecla do tratamento para rosácea, que não é uma novidade, já tivemos outros congressos. Já uns 2, 3 anos atrás. E também são os vasinhos, viu, gente? Os vasinhos no rosto. E microdose da toxina. Diluído, né? Ele não é uma aplicação com a toxina na diluição tradicional. Quer dizer. E eles falaram também para diminuir a oleosidade. Então, existem dermatologistas que estão usando com essa mesma diluição que trata a rosácea, estão usando também para diminuir a oleosidade. Sim, dos LEDs, os famosos LEDs de baixa intensidade, que nós já usamos tradicionalmente, a luz azul, então, que é usado para acne, para o Propionibacterium acnes, o vermelho, que é anti-inflamatório, a gente usa para o capilar antes das aplicações e também vasodilatador e estimulação de colágeno, e aí os LEDs verdes, que eu achei bem interessante isso, associados a algumas máscaras específicas para tratamento das lesões vermelhas, então do melasma, das lesões vasculares. Também o LED verde. Então os LEDs são aparelhos como aquelas máscaras ou aqueles capacetes, só que na clínica nós temos de uma proporção maior e que isso é associado, né? Então são luzes associadas a essas outras tecnologias. A Joana de Curitiba pergunta se para calvície já tem tratamento. Na verdade, assim, é hereditário, é alopecia androgenética masculina e feminina. Quanto mais cedo, hoje ainda nós tivemos um paciente super jovem, já com manifestações. Acho que é importante os pais ficarem alerta, né? E começar um tratamento o mais precoce possível. E o que se falou, 90%, é sobre terapia regenerativa. Sim, eu acho que eu tenho observado, acho que vocês também, os jovens estão cada vez mais procurando o tratamento, graças a Deus, mais cedo, né? Então, isso nos deixa mais alegre porque nós temos uma esperança de que o tratamento seja mais eficaz. Porque antigamente chegavam os pacientes já com calvície, já em estágio avançado, e era só transplante capilar. Também, tudo Sim, quanto mais precoce, melhores resultados, menos cicatriz. E, obviamente, lembrar da manutenção, né? Doutor, até quando eu tenho que continuar usando aquele medicamento?
Você vai ter que fazer, como ir à academia, ir ao dentista, são tratamentos que exigem uma manutenção, principalmente os corporais. Hoje, a Tassiana, nossa fisioterapeuta, postou no Stories algo bem interessante, que ela chamou atenção, que os pacientes fazem tratamentos e depois não querem continuar e não querem que acham que o resultado não foi tão bom. E não existe isso, né? Você vai ter que ter uma manutenção, por isso que a Tassiana está até propondo um tipo de você fazer programas semestrais ou anuais para a continuidade dos resultados que você atingiu. E tem que ter disciplina, né? Claro. Os pacientes que têm melhores resultados aqui na clínica são os pacientes que têm mais disciplina, que fazem o que nós programamos. São os que vão ter mais resultados. Nós até temos aqui uma cliente, a Sandra, ela está falando que é cliente do Dr. Otávio há 18 anos. Oh, meu Deus, olha a idade. O senhor cuidou das cicatrizes dela e elas desapareceram, nem parece que ela foi operada. Então ela está parabenizando a equipe e desejando ela voltar logo para conhecer todas essas novidades. Que então, bom. Estamos esperando. Seja bem-vinda. Volte. Né? De Lorena, a Lorena de São José dos Campos, doutor Otávio, acompanho você desde sempre. Como foi estar em um congresso tão importante ao lado da sua equipe médica? Como foi a experiência? Que lindo. Foi maravilhoso. É sempre muito bom. Então a gente sempre vai de um, de dois ou mais um da nossa equipe. E é muito legal, porque cada um assiste uma aula, na hora do almoço a gente se encontra, ou com o WhatsApp a gente manda todos os slides para todo mundo. É muito prático, muito rápido. Nós fazemos uma escala nas salas, né? Para cada um. Você vai ver isso, vai ver aquilo. Depois nós visitamos os stands para ver as tecnologias. Que é uma loucura, Lorena, né? Dá até taquicardia, você quer ver tudo, o tempo é pouco. É muita coisa, muita sala. São muitas pessoas, você perde seu lugar se você sai, não consegue mais entrar. Então é muito legal, é o que eu costumo dizer. Há tantos anos trabalhando, e é o que eu falo, aqui a clínica para mim é o meu parque de diversões. Eu adoro trabalhar porque eu me divirto. Eu acho que dessa forma você acaba deixando todo mundo muito à vontade, não é? Nosso parque de diversões é muito bom, adoro. O Michel está perguntando se ainda dá tempo de fazer tratamentos para o verão. Claro. Opa, o carnaval tá aí. Né? Falta o quê? 15 dias. Quase 20 dias, dá sim. Você vai brincar com o corpo melhor. O que pode fazer? O Botox eu garanto que dá tempo, 15 dias. Botox e do rosto sem rugas, você não vai fazer axila, gente. Claro, você vai parar de suar em 2 dias. É um clássico, né? Porque a hiperidrose é o excesso de transpiração. Você sabia que tem 2% da população, é muitos milhões de pessoas que tem o excesso da transpiração. É constrangedor. Molha forma aquela pizza terrível e tem tratamento rápido e eficaz. A toxina usada para hiperidrose, ela dura muito mais do que o tratamento para as rugas. Eu costumo falar 6, 8, às vezes 10 meses. Então vem que dá tempo sim de você ir pular o carnaval no seu bloco. Aliás, São Paulo parece que está famoso pelos carnavais, né? Procura de blocos. Eu conheço vários adolescentes e jovens. Então, toxina, preenchimento... drenagem é imediato. Então, você pode com o ângulo mais masculino, carnaval. com certeza, e drenagem linfática, né? Para dar uma desinchar. Rubens de Porto Alegre, preenchimento com ácido hialurônico é sempre seguro? Existem regiões perigosas? A gente falou aqui, né? Existem regiões perigosas, sim, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente tem que estudar. E nós sabemos lidar com as complicações. Então, quando acontece, de imediato você tem que atuar, porque existem alguns sinais que nós vemos, né? Tem que ficar muito atentos. Se aconteceu, por exemplo, uma dor, o paciente ficar sentindo dor, ou ligou no dia seguinte com dor, isso, alguma coisa não está certa. Por isso nós sempre damos o nosso WhatsApp, né? Então o paciente com preenchimento, ele sempre fica próximo. Então, exatamente. Justamente para qualquer alteração. Não só na hora, vale lembrar isso, porque às vezes na hora tá tudo bem, a pessoa relaxa, mas isso pode complicar 24, 48 horas depois. Esse trabalho corpo a corpo, nosso com o paciente, tem que ter uma parceria. O paciente tem que estar conosco e relatar eventuais problemas ou complicações. E nós, médicos, falando de novo do curso das minhas amigas, 7 de março tem um curso da doutora Fernanda Tembra, a doutora Maria Gabriela Munhoz do Rio e a doutora especialista Rampieri, que é do ultrassom. Por quê? O ultrassom, para a gente, na verdade, é até um sonho de consumo, porque o ultrassom, né, vocês sabem o que é ultrassom, ele pode ser usado no rosto
para nós vermos essa rede vascular que é enorme, para nos direcionar para a gente fugir desses vasinhos. Exatamente. Então, acho que essa tecnologia é uma tendência cada vez mais, se a gente puder usar o ultrassom durante os injetáveis. Eu queria chamar a atenção, com base nessa pergunta, que os pacientes não devem ter medo, né? Então, existem complicações sim, Reversíveis. mas nós estamos sempre estudando para saber tratar essas complicações e, de fato, nós temos muito mais procedimentos bem-sucedidos do que complicações de forma geral. Mas essa é a diferença de se fazer com O médico, profissional, com isso, dermatologista, foi isso que né? eu quis chamar a atenção. Suporte, né, Bruno? É o que a gente chama atenção. Saber diagnosticar Exatamente. precocemente uma possível complicação Essa é a e já diferença, né? entrar com o Atuar tratamento a rapidamente. tempo. Na verdade, por que existem as complicações? Porque também, no decorrer desses anos todos, muito mais produtos apareceram, muito mais profissionais fazendo as injeções e, obviamente, só não tem complicação quem não faz. Quem faz muito vai ter uma ou outra complicação. Eu lembro que lá nos anos 80 a gente não tinha essa variedade toda de produtos e nós injetávamos o colágeno bovino, que tinha que fazer teste para ver se não tinha alergia, e nós usávamos também alguns produtos que hoje não são mais indicados em áreas que naquela época nós não tínhamos tanta noção do perigo dos locais que eram injetados. Então, para parar para pensar, nós estamos mais seguros ainda. Com certeza. Só que tem mais pessoas fazendo, algumas que não têm capacidade para isso, não tem. E aí as complicações vão surgindo. Mas quanto mais estuda, mais a gente sabe lidar com as complicações. Eu acho que essa é a grande evolução. Amália de Araraquara, doutora Karine, sou sua seguidora e fã. Amália, na sua obrigada, visão, querida. o que estará em destaque no mundo da beleza este ano? Olha, gente, tô chique. Seguidora, tô chique. É que eu não sou muito fã de Instagram, né, gente? Eu tenho uma dificuldade, tô melhorando. Tá melhorando, né? tá indo muito Tô bem. indo bem. Então, minha linda Amália, o que vai estará em destaque no mundo da beleza? Acho que equilíbrio. Equilíbrio e prevenção. Se você tiver por volta dos 30 anos, é aquele fenômeno, nós que falamos no começo, que é o pré-juvenation. Começa a tratar. Aliás, tem um estudo muito legal, a gente já discutiu, que foi feito, doutora Doris Axel. Ela fez um acompanhamento durante 20 anos, do início da aplicação da toxina, e ela acompanhou o paciente até 20 anos depois. A conclusão que nós já imaginávamos é que quem fez esse período todo, 2 décadas, está com menos rugas depois dos 20 anos, mesmo sem aplicação, do que a primeira vez. Sim. Porque é óbvio, você vai aprendendo essa musculatura, não vai trincando tanto, os movimentos são um pouco mais controlados. Então é o que eu costumo dizer, que existe um efeito preventivo, sim, das rugas no decorrer das décadas de uso, porque nós já temos praticamente 27 anos aplicando a toxina. Acho nós que já a prevenção, fizemos. né, doutora? O que está em destaque? Eu acho que é prevenir, né? Começar de acordo com a sua década, fazer alguma coisinha que eu falo. Você não tem que fazer tudo, mas você precisa começar, iniciar, porque depois... Antes tratar melhor. Exatamente, porque depois quando você chega às vezes com 40, 50, não fez nada, você vai ter que reverter tudo aquilo que não foi feito. Então você começa ali com os 30, né? A estimular essa poupancinha de colágeno, você vai chegar bem. Igual aqui temos pacientes com 50, 60 anos, estão melhor, gente. Juro por Deus, que muita menina de 20. Sim. Então maravilhosos, porque tratam há 20, 30 anos. Eu acho que o conceito da beleza é esse, é disciplina e tratando aos pouquinhos de maneira natural. Né? Quem disse que eu tenho 65? Ninguém. Olha, sem lifting, viu, gente? Eu posso falar, porque o pessoal me pergunta. Ele faz plástico? Não fez, viu, gente? Só procedimentos minimamente invasivos. Até alguns injetados, ele tem restrições. Medo. Fala, Letícia. A Denise Cavalcante está falando que está super feliz que vai vir fazer a terceira aplicação de PRP no cabelo. Diz que já viu resultados e que sai super feliz do Rio de Janeiro para vir fazer o trabalho com a gente. Então, obrigada, muito bom. Venha você. Caio Brock está perguntando se ele pode aplicar vitamina C na face e se deve colocar na geladeira o manipulato. Sim, pode usar na face, sim. É um clássico, é um antioxidante que nós adoramos. Aliás, uma dupla perfeita é colocar a vitamina C
de manhã com o rosto limpo e já aplicar proteção solar, o fator de proteção indicado. Eu acho que ela tem um efeito antioxidante maravilhoso. Isso, mas Clareador, né? Ajuda a clarear. O importante é que ele vá a um dermatologista para avaliar se aquela vitamina C está numa concentração adequada para o tipo de pele. E o veículo. Isso, e o veículo, porque muitos pacientes que vão por conta própria fazer o uso da vitamina C e tem uma pele oleosa, acham que a pele fica mais oleosa. Isso pode acontecer. Pode. Dependendo do veículo e da concentração até da vitamina, um exatamente, a pele, né? mantém a irritação. E tem vitamina C com a melatonina tópica. Eu vi alguns estudos a respeito que é bem interessante, com um efeito potencializado. Então, vitamina C e evitar nas pessoas que têm hipersensibilidade e quem tem rosácea. Que normalmente tem uma sensibilidade bem maior. Gisele Paulino pergunta o que os doutores acham sobre o uso de fios absorvíveis, se eles são eficientes para o rejuvenescimento, ou se vocês acham melhor o uso de outros procedimentos, tais como laser, CO2, PRP. É bem controverso. Complexo. Cada um tem a sua opinião. Fala, quero ouvir cada um. Então, eu acho que uma área que eu gosto bastante dos fios é essa região da pálpebra. Por quê? Porque é uma queixa muito frequente no consultório de dermatologia e muito difícil de tratar. Então, nós associamos o TERA, que é o ultrassom microfocado, associamos toxina, o ERB do fotona. O Tixel. E eu acho que o Thermage-Olhos, que é a radiofrequência. Sim. E nós associamos também os fios, porque eu acho que eles estimulam o colágeno. E para essa região, eu acho que a resposta é bem Mas são os fios de os fios de PDO. Mas para a questão de sustentação é um pouco controverso, né? Porque depende do perfil do paciente. O Dr. Otávio já tem um argumento dele que fala um pouco contra, que é essa questão da durabilidade. E em relação ao pós, né? Porque nem todo paciente tolera o edema, o inchaço. Durante uma semana, 10 dias, o hematoma, às vezes fica uma irregularidade. Então eu acho que depende da região, na minha opinião. Eu concordo também nessa região, porque esses outros de efeito lifting, eles duram, se for comparar, acho que orçamento que se gasta em fios e uma outra tecnologia associada com injetáveis, eu acho que os resultados são melhores. Então, na minha opinião, concordo. Porque é tudo custo-benefício, né, doutor? Claro. A gente sabe que é tudo muito caro, até pra gente que trabalha aqui, né? Então, eu falo que é um bom senso, custo-benefício. Você vai investir X naquele procedimento, você tem que ver tudo isso. Durabilidade, questão do pós, o que você vai esperar. Então, no caso, por face, às vezes eu prefiro outras tecnologias, mas eu concordo que áreas localizadas eu gosto muito. Eu acho que é sim um tratamento a ser considerado, dependendo da indicação. E tiveram alguns simpósios interessantes sobre isso mesmo. Sim. Janaína Tomás, ela disse que é uma paciente transplantada de fígado e o cabelo está caindo o fio todo. Qual é o melhor tratamento nesse caso? Posso falar, né? Deve ser lógico. Janaína, é assim, é o que a gente fala. O que é o eflúvio? É a queda, né? Todo estresse agudo que o organismo passa, então tanto o estresse, a parte emocional, como pós-parto, cirurgia, internação, anestesia, isso leva a essa queda desse fio. E o fio cai todo mês, minha linda, é normal essa queda. Pós-parto. Tá? Pós-parto. E as próprias medicações que ela deve usar para com certeza. Isso que eu ia falar. Déficit nutricional, às vezes anemia. E tem medicações que induzem a queda desse fio, entendeu? Então precisa investigar, ir no dermato e ver direitinho, examinar, investigar, fazer toda essa parte de exames. E esse eflúvio, ele dura mais ou menos de 4 a 6 meses. Então, essa queda, se ele tá caindo, já vem um fio embaixo, que eu falo que é um baby hairzinho, um nenenzinho, vai nascer o fio, o outro fio. E ela já pode usar alguns estimuladores. O que a gente deixa, o que a gente gosta de deixar, não sei de onde seja, Janaína, é entrar com alguma coisa para estimular esse crescimento, tanto oral, suplemento, quanto tópico. E tratamentos, né, Dona? Porque aqui a gente tem vários que melhoram isso. Queria falar de uma outra parte que nós vimos nos estandes, muito interessante, que é a tecnologia, a inteligência artificial. Tem até robô para aplicação de toxina, que eu achei maravilhoso para ver ali. Agora eu me pergunto, quem vai ter coragem de deixar, né, o seu rosto ser injetado, os preenchedores e a toxina? Por quê? Eu acho que há uma diferença. Existe uma receita de bolo que você pode aprender, usar tantas unidades, etc. Mas existe a arte e o senso estético, que isso ninguém vai tirar de cada um de nós. Eu acho que a tecnologia porque esse é o diferencial. Mas teve uma outra tecnologia que o Dr. Bruno foi lá, que ficou muito engraçado isso daqui. Vamos lá, doutor. Vamos tirar o som. E aqui, mostra.
Então, essa tecnologia super interessante que a gente viu foi um aplicativo que chama Next Motion, que ele mostra, acho que está dando para ver aqui, ele mostra todas as estruturas anatômicas da face. Então, isso auxilia muito o médico na hora de fazer o procedimento. Por exemplo, aqui a gente está conseguindo ver a musculatura, a gente consegue saber em que músculo eu tenho que colocar a toxina para poder agir e aliviar as rugas. A gente consegue ver também todos os vasos, tanto as artérias e veias, os nervos, que a gente consegue tornar o procedimento injetável mais seguro. Nós temos também a parte óssea, que vai mostrar daqui a pouco, que a gente consegue ver se existe consumo ósseo, por que o paciente está envelhecendo, porque a gente sabe que envelhece por consumo de osso, consumo de gordura, atrofia muscular e atrofia dérmica da pele. E aqui mostra todos os compartimentos de gordura do nosso rosto. Então eu achei isso muito interessante. Então perguntaram o que os congressos trazem de melhor, e eu acho que a tecnologia, sem dúvida, sempre, cada congresso que você vai tem uma novidade. Eu achei isso muito interessante, e gente do mundo inteiro atrás de saber desse aplicativo. Fomos lá. Então, muito interessante. E essa questão da inteligência artificial, eu acho que por exemplo, uma lesão névica, um sinal, uma pinta. Nós vamos poder, por exemplo, fazer a dermatoscopia, fazer esse exame clínico e da tecnologia, de repente essa informação vai para uma central mundial em que já esse diagnóstico vai ser muito preciso. Eu acho que isso é um caminho, é uma evolução, isso vai estar acontecendo, já está muito próximo de nós. Então essa parte foi super interessante a gente ver, brincar, se expor e aprender. Né? Renata de Manaus, o que tem novidade para retirar tatuagens? Tchan, 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 tchan. Eu acho, assim... As ondas. Quer falar? Pode. Não, pode falar. Tem um aparelho, né, que é o X-Wave, que nós já usamos para tratar a celulite aqui, gordura localizada. E esse aparelho, através de ondas acústicas, na verdade, ele para tatuagem é aconselhado fazer antes para quebrar o pigmento. Porque é uma assim, britadeira, o barulho da clínica inteira a gente escuta. Para quebrar esse pigmento, porque é assim, gente, a tatuagem, a tinta, fica lá embaixo, né, da pele. Então, o que acontece? Não tem laser, as pessoas acham que o laser vai o milagre sumir esse pigmento. O que a tecnologia? Ela quebra o pigmento para que a sua própria célula de defesa absorva. Claro. Por isso é tão lento. Então, também você não indica fazer... Muita gente pergunta, faz uma sessão atrás da outra, tem esse intervalo de 45 dias, 2 meses, para dar tempo do seu organismo, da sua célula, absorver esse pigmento. Então, de novidade, nós temos várias tecnologias, né? Uma delas é o Star Walker, que é o que promete, né, um resultado bem eficaz, e antecipando, usando essas ondas de X-Wave antes como uma melhora do resultado. E os lasers de picosegundos, que também são. Na verdade, a velocidade dos lasers de picosegundos e do Star Walker, da plataforma Fotona, eles trabalham com efeito fotoacústico. O que é isso? Então, vai quebrar mecanicamente esses pigmentos. De forma veloz, né? Veloz, muito rápida, sem ter o dano térmico, que é os lasers mais antigos, que eram os key switches, trabalhava com uma energia, mas entregava de uma maneira mais lenta se comparado com esses mais modernos. Então a gente corre menos riscos de ter efeito inestéticos de hiperpigmentação pós-inflamatória, que é ter mancha após uma inflamação. Então acho que a evolução, e eu achei interessante essa associação com a britadeira. Muito bom. Raí de Recife, tem o nariz inestético e tenho medo de fazer cirurgia. Qual método vocês indicam? Doutor, fala. Então antes da cirurgia, o que a gente faz? É o preenchimento com ácido hialurônico. Eu fui a uma palestra que eles falaram também dos fios de sustentação para elevar a ponta nasal. Eu acho isso... Mas eu fiquei mais convencido de continuar com o preenchimento com ácido hialurônico. Então, geralmente, quais são os pacientes que vão se beneficiar com isso? Pacientes que têm alguma gibosidade, né, nessa região do dorso nasal, e uma queixa muito frequente, que é a queda da ponta nasal, que a gente tanto associa toxina botulínica para poder levantar um pouco essa ponta nasal, como o próprio ácido hialurônico, que a gente consegue esse efeito de arrebitar o nariz. Então eu acho que fora a cirurgia, o que tem de mais eficaz é o preenchimento com ácido hialurônico para consertar algumas deformidades. É claro que existem deformidades muito grosseiras que nós temos que encaminhar para a cirurgia plástica, né? Mas o ácido hialurônico realmente tem resultados muito bons, os pacientes ficam bem satisfeitos, mas temos que ter a
a certeza que ele tem uma durabilidade X. Né? Claro, vai ter que fazer isso regularmente depois de 8, 10 meses de novo. Chama rinomodulação. Agora, gente, rapidinho, pelo amor de Deus, nariz é super grave, o risco de complicação é altíssimo. Então, fazer com quem realmente, né? Expert, porque uma das maiores, nós estamos falando de complicações, é uma área, como eu falei, de várias modificações anatômicas. Principalmente se já teve cirurgia prévia de nariz, muito cuidado com quem que você vai... No curso de anatomia que nós fizemos há 2 anos atrás, nós injetamos lá no nariz e olha, aconteceu com cânula e pegou o vaso. Então, realmente tem que estar em mãos expertas, especialistas que têm realmente muita segurança. Gente, se pegar esse vasinho e embolizar, você pode ter cegueira, né? Vamos falar, pode ter cegueira, pode ter até um AVC. Claro. Então, é muito complicado, só para alertar. Né? Claro. Necrose. A Bia está perguntando quais as novidades para melhorar a flacidez no pescoço? Flacidez do pescoço, nós associamos, na verdade, eu acho que tem que usar ultrassom microfocado para trabalhar a musculatura e associação dos bioestimuladores. Vocês adoram os bioestimuladores. Na verdade, quando você vai ler os consensos que tem de literatura científica, eles orientam iniciar com a toxina botulínica, que é aquele efeito de Nefertiti, que seria o padrão ouro, o primeiro passo que nós temos que fazer. Em seguida, associar a Ulthera com os bioestimuladores. Eu acho que na clínica os melhores resultados para flacidez de pescoço são com esses 3 tratamentos, que é a toxina botulínica, a gente consegue aplicar nas bandas platismais e deixar o pescoço mais fino, né, diminui essa flacidez, e também ultrassom microfocado com os bioestimuladores. Perfeito, eu acho que não tem nada melhor que isso. Não, a associação desse trio é realmente interessante e o ultrassom com os bioestimuladores pode ser feito na mesma sessão. A toxina eu prefiro fazer num outro momento. A Janaína, que é a transplantada de fígado, né, ela disse que fez o transplante apenas há 6 meses e queria saber se ela pode já fazer o Botox. Em quanto tempo após o transplante? Então, o que geralmente nós fazemos aqui na clínica? Trabalhamos em parceria com os outros médicos. Então, geralmente nós pedimos o aval, a avaliação do outro médico, no caso quem fez o transplante ou um oncologista que acompanha, para ele liberar ou não a administração, a injeção desses produtos. Então, sempre nós pedimos que a paciente passe o contato do médico para que nós possamos conversar com ele. Em relação a isso, eu lembrei de uma coisa, porque a toxina, por exemplo, as mães que estão amamentando querem fazer a toxina rápido. Na bula, diz que não. Né? Não tem estudos, né, mostrando que sim, mas eu peço, olha, se seu pediatra liberar, né, nós podemos fazer. Então, esse consenso entre os médicos que estão cuidando de você é super importante, né? Saúde em primeiro lugar. Patrícia de Salvador acompanha as novidades da clínica e vejo muito falar sobre os tratamentos. Gostaria de entender a diferença entre bioestimuladores e preenchedores, em que idade eu posso iniciar esses tratamentos? Doutores, por favor. Qual a diferença? As pessoas realmente confundem. Toxina é músculo. Agora, os preenchedores e os bioestimuladores são coisas diferentes. Então, Patrícia, o que acontece? Eu vou falar nome sem conflito de interesse, só para ela saber. Os bioestimuladores, você vai ter que ver se tem Sculptra, tem Radiesse. Na verdade, é um produto que você injeta, assim como você injeta o ácido hialurônico, que é o preenchedor, tá? Então, a diferença é resultados e locais também. E tempo. Tempo. Na verdade, o bioestimulador, ele é um produto que ele vai estimular a sua própria célula, o seu fibroblasto, que é a célula que forma colágeno. Então, o efeito começa a ocorrer com 1 mês, o pico em 3 a 6 meses, ele dura por 2 anos. Então, não tem, vamos dizer assim, contraindicação, né? As colagenosas, doenças autoimunes, mas eu acho um resultado mais natural, porque ele não preenche, o próprio nome já fala, o preenchedor, ele vai volumizar. Então, ele repõe um pouquinho de volume, dependendo do local que a gente injeta. Mas ele quer dar um resultado de lift, ele quer melhorar a flacidez. Tem estudos mostrando que os bioestimuladores formam até 65%, 60% de colágeno, entendeu? Agora, o ácido hialurônico, que são os fillers, que são os preenchimentos, eles vão volumizar. Então, você tem uma depressão no rosto. A gente coloca para dar um volume, pontos específicos para lábio, dar forma do lábio, fazer o lábio, o top módulo, que é aquele aumentozinho no malar. Então, você tem que ter ideia que é um produto pronto que você vai injetar e que vai ficar aquele resultado imediato, aquele efeito imediato. Né? Tá, então, ficou bem claro. Queria só uma
adendo com a questão da volumização, muitos dos pacientes que nós optamos por fazer o tratamento com preenchedores, eles têm déficit de volume. Exatamente. Ou seja, eles necessitariam de uma quantidade de volume para que ele tenha um aspecto de rejuvenescimento, tá? Então, nem todo paciente vai ter um resultado bom só com bioestimulador, porque existem pacientes que têm consumo de gordura, consumo ósseo, de estrutura muscular também. E ósseo, muitas vezes as pessoas não entendem que a reabsorção óssea, nós vamos perdendo osso também. Então, dependendo de alguns produtos, a gente tem que ir em cima do osso, que nós chamamos supraperiostal. Não adianta só fazer na superfície ou só na gordurinha. Tem alguns pontos estratégicos de efeito de estruturação que tem supraperiostal. E eu acho que o mais importante disso tudo que a gente falou é o assessment, é o diagnóstico. Então, é pegar esse paciente, né, ver com ele, dar um espelho para ele, mostrar as áreas que precisam ser tratadas, porque às vezes ele vem com uma ideia de ele quer preencher, por exemplo, o sulco, aqui o bigode chinês. E não é nada disso, não adianta você preencher aqui se você tem essa perda do maxilar do zigomático. Então, acho que é importante ele entender essa matemática da beleza, né, e nós fazemos um plano para ele de alguns meses, né, de etapa após etapa, e lembrando que nós perdemos massa magra. Então, se você faz dieta, você também perde massa magra. Então, a reposição desses volumes é bastante importante. Então, diagnóstico. E eu gosto de dividir de duas formas. O paciente que chega, eu quero tratar flacidez, eu já vou para o caminho dos bioestimuladores. Agora o paciente tem queixa, eu acho que eu não tenho queixo, ponta do nariz está caída, eu não tenho bochecha, aí eu vou querer uma reposição de volume, aí eu vou para o caminho do ácido hialurônico. Então tem essa diferença que muitas vezes são complementares. Claro, né? então, precisa de tudo, na verdade, né? Então uma coisa não substitui a outra. Essa confusão ela é comum no nosso dia a dia. A Denise Cavalcante, paciente da doutora Karina, perguntando quanto tempo antes do casamento do filho ela deve fazer o preenchimento para o código de barras que a senhora indicou. O quanto antes, para não ficar roxo. Pelo menos um mês 40 antes, dias, pelo menos, Denise. Porque na verdade esse preenchimento do código de barras, ele tem uma durabilidade de uns 6 meses, então ela poderia fazer o quanto antes para... E às vezes até fazer uma segunda sessão, né? Exatamente, faz avaliar. Uma hora e às vezes um mês, 40 dias repete. Geralmente na clínica nós evitamos fazer procedimentos, principalmente injetáveis, muito próximo de alguns eventos importantes, como casamentos, festas. Porque... parece que atrai, né? Isso. Não posso ficar roxo que eu tenho um jantar amanhã. Vai lá e acontece. E também nós damos um intervalo para que haja uma reavaliação, se houver alguma imperfeição, algum ajuste. Então, pelo menos um mês antes, até um mês antes. Dá tempo, Eu acho que dá tempo de fazer. Bem legal. Silvia Bonfilhori está perguntando se o TER resolve. Olha, essa palavra resolve. Depende do grau de flacidez. Tudo melhora, Silvia, tudo melhora. Você é muito querida, nós sempre falamos. Exatamente, eu acho que em beleza, em rejuvenescimento, você acaba realmente melhorando, mas assim, não é solução, né? Vai melhorar e aquilo que eu falei no começo, tudo é constância, manutenção de resultado. É um caminho que vai ficar cada vez mais bem estudado, as indicações e os resultados. Fim, chega. Acabou o tempo. Olha, o tempo passa sozinho, mas é você que vira a página. Renove-se. A cada ano, busque ser sempre melhor. Você merece. Então, feliz ano novo. Agora que nós já fizemos nosso primeiro congresso. Aproveite o carnaval com juízo, não muito, um pouquinho de juízo. Use filtro solar nos bloquinhos. Por favor, quem vier para São Paulo, arrase São Paulo, porque parece que os blocos aqui são super animados. Lembrando que a nossa live fica disponível 24 horas, depois nós subimos com o IGTV para o YouTube. Adoramos a participação de vocês. E as perguntas que não foram respondidas, tem um monte aqui de perguntas que não foram respondidas. Prometo responder todas. No direct, pelo direct vamos responder todas. Continue fazendo as perguntas. Eu acho que a nossa interação está cada vez maior. Os nossos followers, eu adoro falar followers, os nossos seguidores estão interagindo cada vez mais. Eu acho que as redes sociais hoje em dia é uma forma muito democrática, muito direta do nosso conhecimento científico, podendo levar muitas pessoas que estão distantes e às vezes não têm acesso a esse tipo de informação. Muito obrigado, doutora Karine, obrigado, doutor Bruno. Obrigado, doutor Otávio, obrigado a todos. Obrigada. Bom carnaval. Beijo, pessoal. Olha o juízo.